tarde, gente. Estou aqui hoje, mais uma vez, né, para compartilhar com vocês a revisão que eu preparei para nosso trabalho de artes, tá? Essa outra semana vocês vai estar disponível na plataforma um quiz de 10 questões preparado da disciplina para que vocês respondam, serve como avaliação para a gente saber como é que está esse processo de aprendizagem, certo? Espero que gostem, tá? Foi preparado com muito carinho para vocês. E qualquer dúvida, qualquer problema, por favor, entre em contato comigo através da plataforma para que eu possa estar ajudando vocês e respondendo, tá bom? As dúvidas. Arte moderna, parte 2, a revisão, tá bom? Que eu preparei. Nesse material também, vocês vão ter acesso à continuidade no material que foi feito na aula passada, né? Que vocês já têm ele através de apostila, que também está lá na plataforma, que eu preparei, que é um material maior, e eu dividi esse material maior em duas partes. Na aula anterior, nós vimos a primeira parte desse material, vamos ver uma revisão e a conclusão desse material na aula de hoje. Arte moderna, fazendo essa revisão já. A arte moderna é o conjunto de expressões artísticas que surgiu na Europa no final do século XIX e perdurou até os meados do século XX. Ela abrange especialmente a arquitetura, a escultura, a literatura e a pintura. Lembrando que no Brasil, já fazendo um link com a aula anterior, né, nós terminamos a aula, falamos de arte moderna no Brasil, né, com a chegada da arte, dessas expressões, dessas tendências que já estavam fervendo na Europa desde o final do século XIX, desembarcando ao Brasil já na segunda década do século XX, certo? Por volta de 1922. A história da arte moderna. A arte no século XX. Em oposição às formas clássicas, a arte moderna surgiu no final do século XIX, em forma de pintura e escultura. Objetivando romper com os padrões antigos, os artistas modernos buscavam constantemente novas formas de expressão, e para isso utilizavam recursos como as cores vivas, figuras deformadas, o cubismo, cenas sem lógica, que aí eu tenho um futurismo, enfim. Nós vamos ver essas tendências, tá bom? Esses processos já aqui no decorrer da nossa aula hoje. As suas principais características, quais são as principais características da arte moderna? A rejeição ao academicismo, a informalidade, a liberdade de expressão, a pontuação relativa, a aproximação da linguagem popular e coloquial, figuras deformadas, sem lógicas, abandono da representação das formas de maneiras realistas, a arbitrariedade nos usos das cores, o urbanismo, o humor, a irreverência, a relação de romper com o que já se tinha, né? Com o realismo, com as formas perfeitas, e aí o modernismo veio na contrapartida de também expressar o que a sociedade, o que aquele momento estava acontecendo no mundo, né? Nós sabemos que nesse momento, fazendo uma contextualização histórica, estava acontecendo a Revolução Industrial na Inglaterra, na Europa, posteriormente nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e todas essas emoções, tudo isso repercute de combustível para os artistas. Vamos lá, gente. O modernismo no Brasil. A Semana de Arte Moderna surge como oposição às formas clássicas, como eu falei anteriormente, de arte, até então predominantemente no Brasil, com o objetivo de romper com os padrões antigos. É baseado nos acontecimentos da Semana de Arte Moderna de 1922, bem como na apresentação de alguns artistas, principalmente Tarsila do Amaral. As duas obras anteriores é dela, tá? Que nós mostramos aqui, inclusive nós falamos de Tarsila do Amaral na aula passada, tá?
Então, dê uma olhadinha, assista novamente, que é interessante, que foi peça-chave no movimento modernista, sendo uma de suas fundadoras. Deixou na obra como o Abaporu e os Operários, que nós vimos na aula passada. Abaporu, aquela primeira obra, essa daqui, tá bom? Essa daqui, Abaporu, que de Tarsila do Amaral. Aqui é a Lua também, de Tarsila do Amaral. Vamos avançar um pouquinho mais à frente. Quais são os principais movimentos da arte moderna? Quais são os principais movimentos? Lembrando que o modernismo é o nome dado a toda essa efervescência, essa contextualização da arte, é a maneira da gente trabalhar o momento, né? Nos organizarmos. Então, dentro do modernismo, existem os movimentos, tá? Existem as tendências, que nós vamos falar e vamos caracterizar cada uma delas. A primeira delas é o expressionismo, que é um movimento artístico que está entre os primeiros representantes dessa vanguarda histórica, e talvez o primeiro a focar em aspectos subjetivos. E aí nós vamos falar de sentimentos e emoções. A corrente acontece em contraposição ao movimento impressionista, que se ocupava com os efeitos de luzes e cores. Já o expressionismo, a principal característica é a representação do sentimento e das emoções, procurando expressar as angústias e o universo psicológico da sociedade no início do século XX. Observando essa obra, que se chama Cena de Rua em Berlim, de Ernest Kirchner, que é um expoente do expressionismo alemão, a gente consegue observar e identificar essas emoções, né? Aqui retratada no rosto dessa senhora, né? Essa outra senhora, talvez essa criança que está com a boneca no braço. E aqui o artista ele tem o objetivo de estar dialogando conosco, né? De estar colocando na tela as suas emoções. Avançando para o fauvismo. O fauvismo é as principais características dele. Quais são? O movimento fauvista são o uso de cores puras e a simplificação das formas. E aqui os artistas criavam figuras apenas sugerindo as formas, sem representá-las de maneira realista, e usavam as tintas sem mistura. Aqui eu vejo pessoas como se estivessem flutuando, né, andando, mas aqui é como se estivesse flutuando, dançando, tanto que o nome dessa obra é a dança, que data de 1909, de Henri Matisse, e é um belo exemplo do fauvista. Mas por que esse nome de fauvismo, né? Os artistas, essa corrente levou o nome de fauvista depois de uma exposição realizada em Paris. Os pintores eram assim chamados porque eles eram chamados de feras, né? Eles defendiam muito bem o seu ponto de vista, colocando as cores vibrantes, as expressões, enfim. E aí eu tenho o fauvismo, tá bom? Avançando, eu tenho o cubismo. O cubismo pode ser considerado o primeiro movimento artístico e se caracteriza pela incorporação do imaginário urbano, industrial em suas obras. Caracteriza especialmente também pela geometrização. E aí eu tenho a figura humana, e aqui esse seio parece um cubo, enfim, de forma bem mais geométrica, até essa geometrização das formas, modeladas basicamente por cubos e cilindros. Os cubistas também se procuravam retratar os objetos e pessoas em todos os seus ângulos, como se esses estivessem abertos. Desta forma, abandona a noção de perspectiva com a terceira dimensão, tão buscada pelos pintores do renascentismo. Como eu falei lá no começo da nossa aula, acontece um rompimento com as tendências anteriores, com o impressionismo, com o realismo, e aqui os artistas estão se reinventando. Da esquerda para a direita, eu tenho o Viaduto de Stark, de George Bracker, né, que aqui é o Viaduto de Stark, data de 1928, e aqui à minha direita, uma obra de Pablo Picasso, Desmoslier, né, de Avignon. Desculpa a pronúncia que não foi a melhor, mas enfim, estou aqui a me esforçar para tentar dar um pouquinho de mim, o meu melhor para vocês. Vamos lá, avançando. Nós temos o abstracionismo.
A arte abstrata, o que se destaca nela é a ausência de relação direta entre as formas retratadas com as formas realistas, de um ser ou objeto. Não há uma correlação, não há uma unidade. Aqui o artista, ele é livre, né? Ele é livre para jogar as cores, ele é livre para brincar com os formatos, com as formas. O artista explora cores, formas, linhas e texturas, contrastes e outros elementos não pictóricos, né? Não muito bem, não muito popular para os artistas, né? Então eles mexem com esses formatos, né? Pode-se considerar o artista russo Kandinsky, né? Hans Kandinsky, um dos precursores da pintura moderna abstrata. E aqui eu trago uma obra de Kandinsky, né? A Batalha de 1910, que é um marco da arte abstrata. Avançando, eu tenho o futurismo. O futurismo nas artes plásticas foi um desdobramento de tendências na literatura no início do século XX e teve bastante influência do Manifesto Futurista em 1909, criado pelo escritor Philippe Thomas Marinetti, né? E aqui o futurismo se caracteriza pela valorização do industrialismo, da aceleração da tecnologia. E aqui eu tenho uma obra de Boncione, Humberto Boncione, que ele mostra justamente esse movimento, essa correria, né? A gente olhar, parece que tem pessoas bem próximas, e enfim, trazem o movimento natural, a velocidade, a gente consegue retratar aqui nessa obra. Tal movimento relaciona-se com o movimento com a Revolução Industrial. Lembra que eu falei para vocês que a questão das tendências, dos artistas, dos movimentos, eles estão muito relacionados com o que historicamente está acontecendo naquele momento. E aí, nós já sabemos, inclusive, nós vimos isso ainda nossas aulas presenciais, que o combustível do artista é o olhar para a sociedade, são as emoções que ele vive, o que está acontecendo ao seu redor, né? Então, o artista ele é muito perceptivo, né? Ele percebe muito bem os acontecimentos ao seu redor e retrata através da sua obra. O surrealismo e o dadaísmo. Essa vanguarda surgiram como reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental, e também como crítica à Primeira Guerra Mundial. Lembrando, gente, eu tenho a tendência anterior, que é o concreto, que é o futurismo, que relaciona-se muito bem com a Revolução Industrial, e aqui um pouquinho mais à frente, com a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. O que é que acontece na Primeira Guerra Mundial? O que se acontece quando nós estamos em guerra? Os sentimentos ruins dos seres humanos, as mais profundas emoções são despertadas, desde a violência, a fome, a necessidade de ganhar, o não perder, você é contagiado por tudo isso. Como eu falei anteriormente, o artista pega isso como combustível, né? E aqui, no dadaísmo, a escolha do nome foi feita de forma muito arbitrária, muito aleatória, né? Surgiu da procura de abrir um dicionário francês, que aí surgiu o Dada, né, que significa cavalo em francês, fazendo uma apologia à linguagem infantil. A palavra pouco importava nesse momento, pois em um mundo tomado pelo irracionalismo da guerra, a arte também perdia um pouco o sentido, né? E aqui o dadaísmo vem de colocar essas emoções, essa coisa meio desconexa, enfim. A partir dessa linha artística surgiu também o surrealismo, tá? Idealizado pelo escritor André Breton. Essa forma de arte valorizava a fantasia, a loucura, o universo onírico, o impulso dos artistas, dando vazão à manifestação do inconsciente humano. E aqui a hora, o tempo, essa relação como ser humano, essa performance, esse indivíduo, não sei se bem um cavalo aqui, né? Bem expresso, essa profundidade, e aí o contato com as sensações, com as emoções
toda essa dualidade, né, de emoções que nesse momento era muito bem retratada. E aqui, o nome dessa obra é A Persistência da Memória, de 1931, de Salvador Dalí, certo? Avançando, eu tenho o concretismo. O concretismo foi um movimento de vanguarda que visava a criação de uma nova linguagem por meio de figuras geométricas. Fugindo um pouco lá, nós estamos falando lá do anterior, o cubismo, nós não estamos falando do cubismo, que também tinha uma geometrização. Aqui, ele está trazendo um novo contato com a geometria, com as figuras geométricas, mas não da mesma forma que teve o cubismo, tá? Os artistas dessa corrente buscavam causar no público sensações de movimentos, tá bom? Ao olhar a obra. Assim, a literatura tinha também um papel muito importante nesse momento, porque o seu conteúdo era bastante visual e sonoro. As artes plásticas destacavam de forma abstrata. E aqui eu cito o Mobile Pavão, de 1941, do americano Alexander Calder. Gente, acabei de concluir a revisão. É importante que vocês também façam uso do material que vocês têm disponibilizado na plataforma para ter mais, essa videoaula é mais um apoio para que vocês tenham sucesso no quiz de vocês. Peço desculpas, tá? Pela poluição sonora de hoje, tentei procurar o melhor momento, mas infelizmente, né, eu não consegui tirar um pouco aí que vocês estão escutando dessa poluição, mas desde já peço desculpa a vocês, tá bom? Vou trazer aqui para concluir nosso material uma mensagem bem bonita, que eu acho pertinente a esse momento. Uma música de Michael Jackson, feita por ele, né? Feita por ele, em 1991 ainda, e Heal the World, eu vou fazer a leitura dessa tradução para português, lógico, né? E peço que vocês sintam um pouco, emocionem-se, queiram mudar, queiram agir, despertem a arte dentro de vocês. Eu vou precisar desse combustível nas próximas semanas, tá bom? Deixa eu acionar aqui. A Orquestra Sinfônica de Brasília. Nesse momento de pandemia, ela se reuniu, cada pessoa em sua casa, né, cada música em sua casa, para fazer essa homenagem. Heal the World. Cure o mundo. Pense sobre as gerações e elas dizem: nós queremos fazer deste mundo um lugar melhor para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, para que eles saibam que este é um mundo melhor para eles e saibam que podem fazer deste mundo um lugar melhor. Há um lugar no seu coração e eu sei que há um. E este lugar pode ser muito mais brilhante do que amanhã. E se você realmente tentar, você descobrirá que não há necessidade de chorar. Neste lugar, você vai sentir que não há mágoa ou tristeza. Há caminhos para chegar lá, se você se importa o suficiente com a vida. Faça um pouco de espaço. Faça deles um lugar melhor. Cure o mundo. Faça dele um lugar melhor para você e para mim e toda a raça humana. Há pessoas morrendo. Se você se importa o suficiente com a vida, faça dele um lugar melhor para você e para mim. Se você quer saber por que o amor não pode mentir, o amor é forte. É só nos dar dádivas alegres. Se nós sentarmos, nós veremos esta bênção. Não podemos sentir medo ou temor. Paremos o existir e comecemos o viver. Em seguida, sempre sentiremos que o amor é suficiente para nós crescermos. Então, faça um mundo melhor. Faça um mundo melhor. Cure o mundo. Faça dele um lugar melhor para você e para mim e toda a raça humana. Há pessoas morrendo. Se você se importa o suficiente com a vida,
faça dele um lugar melhor para você e para mim. E o sonho em que fomos concebidos revelará um rosto alegre. E o mundo em que sempre acreditamos brilhará novamente em graça. Então, por que continuamos sufocando a vida, ferindo a terra, crucificando sua alma? Mas é claro, Fê, que este mundo é divino, é a luz de Deus. Nós podemos voar tão alto e nunca deixe nosso espírito morrer. No meu coração eu sinto, vocês todos, meus irmãos. Crie um mundo sem medo. Instante, gente. Junto nós choraremos lágrimas de alegria. Veja as nações transformarem suas espadas em arados. Nós realmente poderíamos chegar lá. Se você se importou o suficiente com a vida, faça um pouco de espaço para fazer um lugar melhor. Cure o mundo, faça dele um lugar melhor para você e para mim e toda a raça humana. Há pessoas morrendo. Se você se importa o suficiente com a vida, faça dele um lugar melhor para você e para mim. Há pessoas morrendo. Se você se importa o suficiente com a vida, faça dele um lugar melhor para você e para mim. Para você e para mim, faça um lugar melhor. Para você e para mim, cure o mundo em que vivemos. Para você e para mim, salve-o para as nossas crianças. Gente, que a gente consiga renascer, florescer, viver melhor, num mundo melhor, quando tudo isso passar. Isso depende de cada um de nós. De cada um de nós termos a consciência, a vontade, termos a vontade de curar o mundo, de curar a gente, de curar os nossos irmãos. E essa cura, ela é de dentro para fora. Essa cura é a gente se fazer melhor, se encontrar melhor. Tá bom? Esta é a minha mensagem para esta semana, para que vocês se melhorem como seres humanos, para que vocês assim contagiem quem está ao redor de vocês a busca dessa cura, a busca de tentar fazermos um mundo melhor. Cada um de nós na nossa responsabilidade. Então, a Orquestra Filarmônica Sinfônica, de Brasília, ela foi muito feliz em fazer essa homenagem. Foi agora, 2 semanas atrás, disponibilizou nas redes sociais e eu achei interessante compartilhar toda essa emoção com vocês, tá bom? Então, gente, concluo essa aula com um desejo de uma boa semana a todos. O meu muito obrigado. E essa mensagem: tente sempre enxergar o lado positivo da vida, pois quem se encontra no negativo só aumenta as dificuldades. Então, Heal the World para vocês. Curem o mundo. Uma boa semana, um abraço caloroso a cada um de vocês, meus amores, na família de vocês. E até a próxima, até o nosso próximo encontro.